nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falamos sobre o tema Maria, a sempre Virgem. Vimos como o aprofundamento da fé na maternidade virginal de Maria levou a Igreja a confessar a sua virgindade real e perpétua, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Com efeito, diz a liturgia, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal de Maria. Então, a liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre Virgem. Vimos como hoje existem muitas objeções a esse respeito, porque algumas passagens bíblicas falam de irmãos e irmãs de Jesus. Isso está, por exemplo, em Marcos 3, 31 a 35, Marcos 6, 3, 1 Coríntios 9, 5, Gálatas 1, 19. A Igreja, no entanto, sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos de Nossa Senhora. E, inclusive, cita aqui o exemplo de Tiago e José, seus irmãos, Mateus 13, 55, que são mencionados em Mateus 27, 56, como filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que é chamada a outra Maria. Mateus 28, versículo 1. Então, a Igreja vê nesses irmãos de Jesus parentes próximos, conforme uma expressão já conhecida do próprio Antigo Testamento. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo 501. Jesus é o filho único de Maria. Naturalmente, existe uma maternidade espiritual de Nossa Senhora que se fundamenta na cena tão bonita de Maria com o discípulo amado aos pés da cruz, João 19, 26 a 27, em que Jesus, depois de nos ter dado sua vida, sua doutrina, sua Eucaristia, seu corpo e sangue como alimento, seu céu, ele nos dá a sua própria mãe na pessoa de João. Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E diz o Evangelho que a partir daquele momento, João a acolheu em sua casa. Então existe, sim, uma maternidade espiritual que se estende a todos, os homens e mulheres que Jesus veio chamar, veio salvar. Então, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, diz que Deus enviou seu Filho, a quem fez primogênito numa multidão de irmãos. Tem gente também que se baseia nesse vocábulo. Filho unigênito, filho primogênito. Como é que é isso? Porque o filho primogênito é aquele que nasceu primeiro. Se ele é o primogênito, significa que houve outros. Não necessariamente. Ele é o filho unigênito do Pai e é filho unigênito também de Nossa Senhora. Agora, Deus o constituiu como primogênito, estamos falando agora já do plano místico, do plano espiritual, de uma multidão de irmãos. Romanos 8, 29. Ou seja, ele é o primogênito de uma multidão de fiéis, para cujo nascimento e educação a própria Mãe de Deus coopera com amor materno. E aqui o nosso catecismo cita a Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, no seu número 63. E aí nós chegamos ao parágrafo 502, em que nós vamos agora abordar uma outra série de temas, ainda nos atendo à questão da maternidade virginal de Maria, mas a maternidade virginal de Maria nos desígnios de Deus. O olhar da fé pode descobrir
tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento dessa missão por Maria em favor da humanidade. De fato, tantas vezes eu já perguntei a irmãos e irmãs que queriam insistir que Maria tivesse tido outros filhos. O meu questionamento vai numa outra direção. É que se ela tivesse tido outros filhos, ela seria menos digna. O que é uma bobagem. Aliás, uma coisa muito interessante que o próprio catecismo vem sintetizar, não nessa parte, mas na terceira parte do texto, porque a primeira parte diz respeito à profissão de fé, ao credo, que é o que nós estamos comentando. A segunda parte do catecismo trata dos sacramentos da fé. E a terceira parte, ela aborda a moral cristã. E ali, São João Paulo II vai mostrar muito claramente que o casamento e o celibato são dois caminhos de santidade. É bobagem pensar que um é mais fácil que o outro. Tanto o celibato quanto o matrimônio exigem sacrifício, renúncia. Os dois exigem renúncia, os dois exigem fidelidade, os dois têm as suas cruzes, os dois trazem as pessoas à realização. Então, a mulher que tem muitos filhos, ela não se torna indigna, muito pelo contrário, em relação à Virgem consagrada. As duas, na medida em que são discípulas do único Senhor e Mestre de todos, elas podem tranquilamente serem santas. O mesmo se diga também dos homens. Então, Jesus, filho único de Maria, traz para nós reflexões que são muito bonitas. O olhar da fé pode, sim, descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. E aí o catecismo vai insistir que essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento dessa missão por Maria em favor da humanidade. E aí o nosso catecismo vai aqui já lembrar aquilo que o próprio São Lucas nos traz. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, e esse Pai é Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca afastou Jesus do Pai. Por natureza, filho de seu pai segundo a divindade, por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Aqui o nosso catecismo cita um concílio pouco conhecido, concílio de Friul, acontecido no ano 796. Vejam que em muitos lugares e de muitas maneiras as mesmas verdades voltam sendo reafirmadas pelo magistério da Igreja. Então, meus queridos, como bons filhos e filhas que queremos ser, vamos pedir à nossa Mamãe do Céu que continue nessa nossa caminhada conosco. Afinal de contas, mais do que a circuncisão da carne, dirá São Paulo, interessa a circuncisão do coração. E, sobretudo, podemos dizer que a Mamãe de Deus e nossa Mãe foi a Virgem sempre. Amém.